Uma semana de altos e baixos, esperanças e desesperanças na vida dos aposentados e pensionistas. A gente está demorando um pouquinho para trazer o conteúdo aqui no INSS explicado, se comparado aos outros canais, para trazer um conteúdo de qualidade e compilado para vocês, com uma novidade que pouquíssima gente está falando. Vão ter uma notícia especial no meio do vídeo relacionado ao julgamento da revisão da vida toda. Vai saber tudo o que aconteceu nesse julgamento e tudo aquilo que pode vir a acontecer no vídeo de hoje. Então, já se inscreve no canal, já deixa os comentários, vamos mostrar a força dos aposentados e pensionistas nesse tema. Você está no INSS Explicado, meu nome é Luan, e se você já está aí ambientado com nossos vídeos, temos vídeos diários sobre o INSS, sobre os benefícios da Previdência Social e tudo aquilo que você precisa saber para estar antenado e conseguir reconhecer o seu direito. Hoje a gente vai falar sobre a revisão da vida toda, que teve julgamento marcado para o dia 23/11, como está aí na tela. Nos últimos dias foi noticiado que o julgamento da revisão da vida toda tinha sido marcado para dia 23/11 de 2022, o que causou muito alvoroço e expectativas dos aposentados que aguardam pelo deslinde do processo há muito tempo. O que é óbvio, né, gente? Esse é um direito do aposentado e do pensionista. Então, nada mais justo do que você ter a esperança de você ter a ansiedade de se fazer efetivar esse direito, o direito que é de vocês, que vocês têm que estar atento, tá, gente? Vocês precisam ter atenção à condução desse processo para que não haja nenhuma injustiça social, para que vocês consigam garantir o direito de vocês sem nenhum tipo de problemática, tá? Mas, apesar do fio de esperança que alguns nutriram, já os já cansados de espera e reviravoltas nesse processo supuseram que iriam acontecer. E, lamentavelmente, aconteceu. O processo do julgamento da revisão da vida toda foi adiado. Então, o Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento do tema 1102, conhecido como revisão da vida toda, que aconteceria nesta quarta-feira. Mas você que vai assistir esse vídeo até o final, no meio vai ter uma surpresa. Aqueles mais céticos aí que disseram que o julgamento não iria acontecer, que isso já estava previsto, de que isso era só uma manobra para acalmar os aposentados e pensionistas, talvez estejam um pouco enganados, vocês vão ver no final do vídeo. O processo estava na pauta da sessão, que começaria às 14 horas, mas às horas antes, a ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, recebeu os ministros da Economia Paulo Guedes, da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Trabalho, José Carlos Oliveira e além do secretário de Previdência, André Veras, e a diretora de Departamento Contencioso Previdenciário, Márcia Elisa. Então, assim, receberam a cúpula do atual governo, né? Aí, realmente, só as pessoas que têm interesses na gestão política, na gestão do orçamento, foram ali conversar com a ministra Carmen Lúcia, no sentido óbvio de pressionar que esse julgamento ou ele não ocorresse, ou ele fosse adiado, ou ele, pelo menos, fosse modulado de maneira conveniente ao governo. Então tá aí, o STF adia o julgamento da revisão da vida toda no INSS e aquilo que já era algo que era uma vitória para os aposentados, né, o 6-5 lá no plenário virtual, iria ser, enfim, batido o martelo, foi adiado. O argumento principal utilizado pela comitiva do governo federal para pressionar o adiamento do julgamento é o risco fiscal, considerando o alarmante cálculo que chega perto dos 46,4 bilhões, mas que pode também, caso tudo seja estimado para maior, 480 bilhões, a depender do que seja decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, gente, a gente sabe que muita gente vai ter direito à revisão da vida toda, muitas aposentadorias vão ser quadruplicadas, mas esses números eles não condizem com a realidade. Tem muita gente que acha que tem direito à revisão da vida toda e não tem. Tem muita gente que vai ter direito à revisão da vida toda, mas a revisão ela vai ser ínfima, porque os salários anteriores a 94 não eram tão altos. Então, assim, essa estimativa de governo é uma estimativa única e exclusivamente com a intenção de assustar e gerar impasses políticos para uma decisão que é de direito do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que deveria ser tomada aí pelo Supremo Tribunal Federal sem nenhum tipo de gestão política, porque o Supremo Tribunal Federal, ele é feito, concebido pela Constituição Federal para resguardar os princípios constitucionais e o interesse da sociedade. E esse tema, que é a revisão da vida toda, nada mais é do que a correção de uma injustiça social criada por uma legislação que não fez o que deveria ter feito em relação a resguardar o direito e a confiança do aposentado e pensionista que foi depositada junto ao INSS. Então, gente,
Isso é conversa, tá? Então vamos ter atenção, porque a revisão da vida toda, inclusive, tem outras travas, como a decadência, que é a impossibilidade de revisar o benefício por mais de 10 anos, e outras travas que podem não vir a não ter o direito por todo cidadão à revisão da vida toda, que vai chegar a passar muito longe desses 46,4 bilhões e sequer chegar perto desses 480 bilhões, tá? Então a preocupação externada à Carmen pelos ministros é de que a corte venha declarar uma tese mais genérica, que mencione não apenas os aposentados, mas todos os segurados, como aqueles que recebem pensão por morte ou auxílio-doença. Isso não é uma tese genérica, tá, gente? Isso é o que deveria acontecer na prática, tá? Se o aposentado que deu direito, faleceu e deu direito à pensão, não tivesse sido prejudicado por conta da impossibilidade de utilizar os seus salários anteriores a 94 e, portanto, pudesse ter seu benefício revisto com todas as suas contribuições, ter seu benefício revisto durante a vida toda, não precisaria estar aqui, a gente não precisaria estar aqui discutindo se a tese seria mais genérica ou não. Então, o pensionista tem direito. O segurado que está em auxílio-doença e que não teve o seu benefício calculado da maneira correta também tem direito, tá? A gente sabe que a Suprema Corte pode modular efeitos, ou seja, dizer acerca do retroativo, dizer acerca de quem pode e quem não pode, estabelecer melhor os limites da decadência, mas daí a dizer que o pensionista e o titular do auxílio-doença não tem direito, é um pouco demais, tá bom? Então, sendo bem sincero e franco, a gente tem que ter muito cuidado como vai ser feito esse julgamento, tá? Para que desse julgamento não surja outras injustiças sociais, não surja outras atrocidades acerca do direito previdenciário que negligenciam por completo todos os princípios fundamentais e básicos e basilares da Constituição Federal no que tange ao resguardar o direito do aposentado e do pensionista. Então, o encontro consta na agenda da magistrada Carmen Lúcia, porém, segundo interlocutores da corte, a audiência ocorreu em um tom de conversa, no qual a Carmen Lúcia ouviu participantes falarem sobre os impactos financeiros da decisão, mas não se posicionou nem se comprometeu em analisar tais aspectos. Por óbvio, porque esse não é o trabalho dela, tá? Então ela não tá fazendo nada mais do que a obrigação dela, ela não tá fazendo favor a ninguém. O trabalho dela é avaliar a decisão do ponto de vista de direito. Os impactos políticos e financeiros que vão decorrer disso tem que ser analisados pela seara política e não pelos ministros do STF. Por óbvio, ela tem que basilar a decisão dela, os posicionamentos dela, pelo resguardo da Constituição Federal e pelo resguardo da matéria de direito. E assim, gente, tá mais que é claro que é uma atitude desesperada da corte política, porque o pleito da revisão da vida toda, ele é um pleito mais do que cabível. Assim, eles já declararam a derrota deles. Eles sabem que não tem como o Supremo Tribunal Federal sustentar uma decisão diferente daquela que favoreça o aposentado. Eles só estão querendo minimizar as questões e, sendo bem sincero, de uma maneira muito esdrúxula, tá? Então, assim, a Carmen Lúcia, ela teve o posicionamento mais adequado. Se realmente ela agiu dessa maneira, é a maneira que é condizente para com a ministra do STF, e ela não deve se envolver nesses aspectos. Se ela fizer algum tipo de modulação, assim como a corte como um todo fizer algum tipo de modulação, tem que fazer uma modulação do ponto de vista de direito, tá? Mesmo que isso venha a desafogar as questões orçamentárias, isso tem que ser feito dentro do aspecto do escopo constitucional, não como uma aliança política, não como uma visita de gabinete, tá? Então, lembrando que a revisão da vida toda chegou a ser julgada já pela STF em março desse ano. O julgamento óbvio era a decisão que era condizente com os interesses do beneficiário, do contribuinte, então foi 6-5 aí, a favor dos beneficiários, isso em plenário virtual. O destaque do ministro Nunes Marques levou essa pauta para o plenário físico e isso seria julgado no dia 23, mas houve essa suspensão. Muito se especula sobre essa visita, mas também a gente tem que entender que houve um atraso de pauta, então tinham mais 4 processos para serem julgados ali naquela condição, e o da revisão da vida toda era o segundo, eles passaram boa parte do tempo julgando o primeiro, não julgaram nem o segundo. Então, o que aconteceu na prática? Não houve tempo. Mas a gente sabe que essa influência política ela existe, tá, gente? Então não vamos ser bobos. Mas aqui notícia em primeiríssima mão
O julgamento da revisão da vida toda para os mais céticos já iria como pauta para o ano que vem. E a gente vê que isso não ocorreu. No dia 24/11, finalzinho da tarde, houve aí o tema 1102 sendo pautado para o dia 30/11 de 2022. Ainda esse mês, tá, gente? Ainda esse ano e ainda esse mês. Daqui a alguns dias, daqui a 4, 5 dias aí, a gente vai estar vendo esse julgamento na tela. Então a gente tem que estar acompanhando, a gente tem que mostrar a força do aposentado e pensionista, a gente tem que estar atento àquilo que foi feito, tá bom? Aquilo que vai ser feito, e a gente tem que cobrar. Então, isso é o que a gente queria trazer aqui no INSS Explicado de hoje. Então, por favor, inscreve-se no canal, acompanha os vídeos diários. A gente está trazendo aqui novidades muito fresquinhas para vocês relacionadas ao direito do aposentado e do pensionista. Então, a gente precisa da ajuda e da colaboração de vocês. Se inscreve no canal, por favor.